Pessoal, boa noite. O pessoal vai entrando aí. Professor Flávio, mencionei há pouco aqui que a gente fez as inscrições para as duas linhas, tivemos mais de 150 inscritos, então, nos próximos encontros nós trabalharemos os Sapiens e também a teoria da justiça do John Rawls. Então, eu queria passar antes, muito rapidamente, a palavra primeiro para o professor Rafael, que vai tocar a linha de econômico do Sapiens, em seguida que vai passar para o Jonathan para falar um pouquinho da linha de teoria do direito, e depois o professor Luiz Henrique, o professor Flávio fazem a apresentação aí do nosso professor Ingo, membro catedrático da BD Const, e aí a palavra já é toda dele. Mas já lhe agradeço muito, professor Ingo, pela gentileza de sempre do amigo, de estar aqui conosco. Vamos lá, então. Obrigado, professor René. Boa noite a todos novamente. Boa noite aos colegas, Jonathan, professor Luiz Henrique, professor Flávio Pansieri, professor René. E um especial agradecimento ao professor Ingo, por estar aqui conosco hoje, né, nessa aula inaugural. A sugestão para a gente iniciar o Publius, né, da área de Economia e Desenvolvimento, foi buscar uma vertente interdisciplinar, né? Como o professor Ingo colocou agora há pouco, o livro do Yuval Harari, Sapiens, ele é essencialmente interdisciplinar, né? A gente encontra nele saberes de antropologia, de história, de economia, né? E também de direito. E acreditamos que essa obra é essencial para a gente compreender, né, a essencialidade e a história, né, e o desenvolvimento do ser humano trouxeram, né, para o desenvolvimento também da ciência jurídica, né? E com isso nós pretendemos avançar aqui, né, com esses saberes no público. Então, agradeço a todos os presentes, novamente ao nosso palestrante da noite, e devolvo a palavra ao professor René. Obrigado. Jonathan, meu caro, fica à vontade. Boa noite a todos. Agradeço a presença e a disposição do professor Ingo para abrir esse nosso projeto esse semestre. E creio que a escolha do livro desse segundo semestre agora é muito importante, até mesmo para compreender um pouquinho esse conceito do que seria justiça, né? Um dos conceitos de justiça. Em um ambiente tão complexo que a gente vive, eu acho que o Publius é um local que a gente se dispôs para debates, para conhecimento, para uma abertura que as pessoas possam ter esse amadurecimento do conhecimento. Então, tal qual o semestre passado, em que a gente viu a teoria do direito, teoria pura do direito do Hans Kelsen, esse semestre eu creio que também será um semestre de muito aprendizado. E passo a palavra para o professor Luiz. Meus caros, boa noite. Satisfação imensa tê-los no Publius aí conosco em mais um semestre. Satisfação imensa de ter aí grandes professores que são nossos amigos hoje, professor René, professor Rafael, professor Ingo Sarlet e o professor Flávio Pansieri. E agradecer ao professor Ingo de estar conosco aqui em mais um projeto da BD Const, dessa vez no nosso tão querido Publius aí. O professor Ingo dispensa apresentações, né? Ele é o acadêmico brasileiro, acadêmico jurídico brasileiro mais citado. Né? Só posso agradecer e, claro, deixar as homenagens do professor Flávio aí, que é o mestre de todos nós. Flávio. Eu fico muito feliz do Publius ter se institucionalizado verdadeiramente, né? Quando algo vira uma instituição, algo toma vida pelas próprias pernas e ele é capturado por todas as pessoas, para além daquelas que inicialmente pensaram esse projeto. E eu sempre pensei assim, todos os projetos da BD Const, felizmente este é mais um que tomou vida. Né? Temos aí o Rafael conosco agora no Publius, o Jonathan também participando ativamente no Publius, mas sob a liderança do professor René Sampar e do professor Luiz Henrique Braga Madalena, ele tem se mantido perene e tem permitido um espaço de diálogo para além das fronteiras da cidade de Curitiba e para todo o país. O professor Ingo Wolfgang Sara, todos os senhores conhecem, é professor titular de Direito Constitucional da PUC do Rio Grande do Sul, professor do PPGD da PUC do Rio Grande do Sul, hoje, atualmente, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional,
advogado militante, após uma longa carreira na magistratura brasileira, e que hoje é referência intelectual, né, e citado em todo o país hoje. O professor Luiz Henrique trouxe a afirmação de que ele é o brasileiro com o maior número de citações no mundo jurídico, né? Então isso é motivo de orgulho a todos nós, do conhecimento desse trabalho incessante do professor Ingo, a quem eu conheci, acho que por volta de 2004, não foi, quando você tinha voltado da Alemanha? Não, foi início dos 2000, mas acho que foi um pouquinho antes, Flávio, faz quase 20 anos. Não, mas agora estamos em 23 já, então já se vão 20 anos. 20, com certeza. Mas já acho que foi 2002 ou 2003, mas 20 anos com certeza, né? Isso, já se vão 20 anos aí dessa amizade, mas de um respeito enorme pela capacidade que o professor Ingo teve de nos ajudar ainda, por mais que 12 anos pós-88, com as suas obras, ele também, como o Gabriel Garcia Marques, como na Ilha de Macondo, nós vivíamos sem nome das coisas ainda. E, quiçá, o professor Ingo foi um desses constitucionalistas brasileiros que nos ensinaram a dar nome às coisas. E sobre dar nome às coisas, nada mais justo que ele inicie esse semestre para dar nome às coisas no Públios e poder nos brindar aí com as suas reflexões a partir do extrato que fez da obra Sapiens. Então, Ingo, seja muito bem-vindo. A Academia Brasileira Constitucional é a sua casa e nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui novamente. Bom, em primeiro lugar, agora, boa tarde, né? Estamos no twilight, né? Já no crepúsculo do nosso dia de hoje, né? Agradeço muitíssimo o convite, para mim é uma honra poder participar das atividades da BDCon, sempre e de novo, né? Também é uma honra e uma alegria poder já estar tanto tempo, né, acompanhando esse grupo maravilhoso, né, que construiu, eu diria, quase um império do direito constitucional, né, e para além das próprias fronteiras do direito constitucional ao longo desses anos todos, com muita dedicação e talento, porque a gente sabe que isso não surgiu do nada, né, muito antes pelo contrário, né, e estou na pessoa aqui, obviamente, do Flávio, do fundador, do Luiz Henrique, né, do René, do Rafael, do Jonathan, se permitem a informalidade, né, que comando, digamos assim, não só a BDCons, mas também esse projeto Públios, né? E a escolha dessas duas obras, é claro, qualquer escolha de qualquer obra, de qualquer texto, não importa qual seja, né, é sempre arbitrária, né? Mas quando digo arbitrária, evidentemente, não no sentido de sem razões, né, sem reflexão do porquê da escolha, né, o que também já foi, obviamente, manifestado aqui, né, nas falas do Rafael e do Jonathan, né? E esse livro Sapiens é exatamente isso, né? Eu li ele já há alguns anos atrás, praticamente recente, tinha sido publicado no Brasil, né? E acabei, então, obviamente, eu sou pessoalmente apaixonado por história, né? É o que eu mais leio, além do direito, e às vezes até mais do que direito. Então, realmente, eu fui professor de História Contemporânea durante alguns anos, na terceira série de segundo grau, né, ainda se chamava segundo grau, né, uma escola particular da rede evangélica luterana, né, do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, e também fiz um trabalho de conclusão de curso, né, orientado pelo nosso querido amigo, professor de todos, Antônio Volcker, sobre Maquiavel, o Príncipe e Formação do Estado Moderno, né. Portanto, leio constantemente história, acabei de ler uma nova biografia do Stalin, li agora uma biografia do Goebbels, li a história de Jerusalém, estou só falando dos que eu li agora nos últimos meses, né? Agora estou lendo uma sobre Bach, outra sobre Wagner, né? Então isso é uma cachaça, como se diz, né? Mas é claro que, como diz, é um livro muito rico, faz conexões, realmente uma das coisas interessantes desse livro, que ele foi por algum chamado, e acho que de forma, em alguns casos, má fé, outros por ignorância, de um livro superficial, né? E ele não é um livro superficial, ele, pelo contrário, ele consegue reconstruir aí os passos essenciais da história, evidentemente também selecionando períodos e temas, né, de uma forma muito criativa, né, dialogando realmente entre as etapas, né, fazendo conexões sempre com o tempo presente e entre as épocas e períodos e regiões da história, ou seja,
me parece que é um livro realmente que, de fato, né, não só merece ser lido, como também em função da escolha feita. Por ter pego vários capítulos aqui, eu me prendi no capítulo, né, da Revolução Permanente, não uma revolução permanente. Né? Eu, na verdade, não vou aqui reproduzir o teor do capítulo em si, né, porque a ideia, evidentemente, é clara aqui. Imagino que os alunos e os nossos demais participantes aqui que acompanham justamente têm o livro como base de leitura, né? Então, não vou aqui fazer uma reprodução, uma síntese, até levaria pelo menos uns 15, 20 minutos do capítulo como tal, né? Mas, basicamente, algumas questões, né, me parecem que, no mínimo, podem ser, digamos assim, pensadas de uma forma um pouco distinta, né, ou, pelo menos, ir um pouco além daqui, talvez, do que o próprio Harari tenha buscado fazer. Né? Acho que quanto à ideia dele, né, o próprio título do capítulo de uma revolução permanente, né, a qual, embora ele inicie com a Revolução Industrial, ele obviamente volta no tempo várias vezes, né, me parece que ele reproduz uma ideia que foge, digamos assim, do conceito tradicional, convencional, tanto sociológico, né, quanto jurídico, especialmente jurídico, evidentemente, de revolução. Né? Porque o conceito sociológico de revolução, obviamente, não é que não se faça presente aqui, né, mas não em toda a extensão das ideias que ele coloca, né, mas é o mais próximo da concepção dele, é sempre, por definição, mas isso aqui é algo muito simples, né, uma ruptura significativa, né, de processos sociais, econômicos, culturais, políticos, né, e que realmente, a partir dessa ruptura, né... Professor, alguém deixou o telefone... Oi? Alguém deixou o microfone ligado aí, desculpe interromper, professor. Perdão, desculpa. Leva sempre a uma evolução, né, ou uma nova era, algum avanço significativo em relação ao status quo antes. Né? Isso, basicamente, de forma muito resumida, muito simplória, né, pode-se dizer o conceito tradicional, né, sociológico de revolução. Né? Quando nós estudamos história do direito, especialmente história do direito constitucional, né, sempre vem aquela discussão sobre se nós, de fato, podemos chamar a Revolução Americana como propriamente sendo uma revolução, né? Assim como as nossas revoluções, né, também como sendo revoluções de fato, nesse sentido sociológico, radical, que é uma revolução, né, ou não. Né? Isso também gosto de puxar um pouquinho lá para o direito constitucional. Né? E, de fato, né, ao passo que a Revolução Soviética, né, a Revolução Francesa, né, a própria Revolução, o processo, evidentemente, né, de ascensão, né, do comunismo na China, assim como em alguns outros lugares, se enquadra nos dois conceitos, tanto revolução no sentido sociológico, né, tradicional do termo, quanto jurídico, né, também, obviamente, houve uma ruptura radical da ordem jurídica, em um processo depois de reconstituição, de renovação da ordem jurídica, né? No caso da independência norte-americana e outros processos similares, né? Inclusive nossos latino-americanos, né? Nossos latino-americanos como regra, né? Entre outros, né? Não tivemos isso. Não tivemos isso. Né? Os Estados Unidos foi apenas simplesmente a manutenção de um status quo, pelo contrário, que seria a manutenção de um status quo, apenas, evidentemente, uma independência política e econômica nesse sentido, mas basicamente não se mudou nada, né, radicalmente, pelo contrário, que se manter o status quo institucionalizado, formado, né, cultural, político, econômico, né, social, já existente nas 13, então, ex-colônias americanas. Né? Então, isso é uma comparação, né, que, obviamente, simplifica um pouco as coisas, mas mostra realmente aqui diferenças importantes. Né? Claro, quando o Harari fala em um processo permanente de revolução, ele amplia essa noção, né? E, evidentemente, insere nesse conceito uma série de processos, evidentemente, que tem, obviamente, alguns elementos em comum, né? Mas basicamente para mostrar essa dinamicidade, né,
não uma versão marxista estrita, né, mas basicamente esse caráter dialético, histórico, né, da evolução, digamos assim, não só da humanidade, mas de todos os processos, digamos assim, culturais, políticos, econômicos, em sentido lato. Pelo menos é uma leitura me parece possível, né, não necessariamente legítima de se fazer também a partir disso. Né? E aí eu vou pontualmente questionar algumas questões, algumas coisas. É claro que mais adiante ele avança por essa trilha, né, mais para o final desse capítulo, evidentemente nos capítulos finais da obra, né, mas quando ele coloca aqui num quadro, né, uma representação gráfica aqui, né, na página 371, né, o que ele chama de ciclo pré-moderno e o ciclo moderno, né, desses processos, né, o ciclo pré-moderno, aqui é preciso reproduzir aqui para comentar, né, marcado por um circuito formado, um círculo formado por família e comunidades fortes, né, Estado e mercados fracos e indivíduos fracos, né, e depois o ciclo moderno, por família e comunidades fracas, Estado e mercados fortes, indivíduos fortes, né, me parece que isso é realmente possível realmente aceitar, de forma genérica, como ele coloca, né, mas depois me parece que, se propositalmente, pelo menos em parte, penso que sim, em parte talvez não tenha se preocupado em fazer uma nova representação gráfica, né, mais afinada com os tempos da transformação digital. Repito, ele refere ela, né, ele fala dela em vários aspectos, né, depois do fim do Sapiens, né, ele avança por essa linha, né, ele depois também faz no Homo Deus, né, e no próprio 20, uma ideia para o século XXI, também em vários pontos, né, mas de qualquer sorte, me parece que esse ciclo moderno, tal como ele retrata, né, ele não é mais atual o suficiente, né, para dar conta do que talvez pudesse chamar de ciclo contemporâneo, né, aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, agora, né, aqui no Brasil e basicamente, né, isso a gente também coloca em todo o mundo, pelo menos com grandes pontos e cada vez mais pontos em comum, né, dada a transnacionalidade, essa territorialidade, da transformação digital, das suas consequências, evidentemente, de outros problemas, né, como ele também refere, da produção ambiental, da crise climática, etc., etc., fundamentalismo religioso, das migrações e por aí vai, né? E por que eu diria assim que daria para pensar, no mínimo, sugerir aqui uma terceira representação gráfica, já se distanciando, pelo menos parcialmente, do ciclo moderno, né? Primeiro porque, em função justamente dessa dispersão, né, dessa virtualização do mundo, né, e da transformação digital, dos processos de digitalização, né, o Estado volta a ser mais fraco. Os Estados, nós sabemos disso, isso também é uma ideia do consolidismo subjacente ao consolidismo global, né, e a internacionalização do direito, os Estados estão cada vez mais fracos. Né? Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Né? Sob vários aspectos. Né? Os mercados, né, e os grandes atores do mercado cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. Evidentemente, né, especialmente em alguns setores, né, cada vez mais fortes. O poder de influência política, não só econômica, né, mas também cultural, né, desses atores do mercado, né, igualmente, né, já batendo, né, a cada quase minuto que passa, todos os novos recordes, né, que talvez pudesse imaginar há minutos atrás. É claro, exagerando um pouco, mas é nessa perspectiva, né, dada a dimensão de rapidez desses processos. Né. Com o Estado cada vez mais fraco, né, repito, evidentemente, dependendo de qual Estado, né, esses processos, evidentemente, sempre foram diferenciados, sempre teve Estados mais fracos do que outros, né, mas a figura do Estado como tal, evidentemente, no cenário, né, e mesmo
estados tipicamente fortes, né, mais fragilizados, inclusive fragilizados em relação a esses atores do mercado, poder econômico, né, que onde, evidentemente, né, até os Estados Unidos, a Alemanha e outros, né, não podem simplesmente, né, fazer de conta que não preciso nunca negociar ou transigir com esses atores, tá? em diversos aspectos. Tá? Então, isso me parece que é uma modificação, uma alteração importante, que nem é tão recente assim, né, que teria que se fazer aqui, e cada vez mais, planos por hora, se fortalece. Né? Indivíduos fortes, não. Não. Né? O indivíduo está sendo fragilizado. Né? O indivíduo está voltando a ser mais fragilizado. Né? Está voltando a ser mais fragilizado por vários fatores. Né? Por vários fatores. Primeiro, né, por questões também culturais. Né? Questões culturais ligadas, né, ao próprio fenômeno da digitalização, do mundo virtual, né? Assim por diante. Fragilizado do ponto de vista econômico, né? Fragilizados do ponto de vista emocional, psíquico, né? Com certeza, né? Isso várias pesquisas mostram, né? Tornados cada vez mais dependentes, né? Dos processos das tecnologias digitais, dependentes e não senhores dela, mas dependentes, escravos dela e não senhores, né? Isso é a regra, né? Então, sob vários aspectos, o indivíduo está cada vez mais fraco, pelo menos a regra, né, está se constituindo isso. Evidentemente que, por via de exceção, né, há indivíduos que se tornam mais fortes com esses processos. Né? Mas não é a regra, pelo contrário, é cada vez mais a exceção. Né? E claro que há tentativas de reversão disso, há exemplos muito comezinhos disso, né? Mas um exemplo muito claro, isso é já absolutamente conhecido, né? É que justamente os grandes atores, os donos, os grandes profissionais, os grandes atores, pessoas, né, que estão por trás das big techs e todos esses processos dessa transformação, né, se cuidam em relação ao uso desses instrumentos. Né? Desligam fone, não usam o WhatsApp, tempo, né? Proíbem a telinha em casa para os filhos, né? Durante não sei quantas horas por dia. Né? Agora estão despertando. Na França, em alguns lugares já estão proibindo o uso de tablets, né? Smartphones por diante em sala de aula. Né? Na China já se faz isso há muito tempo. Né? E me parece que ignorantes não são. Né? No Brasil, nós somos, para variar, embora em algumas coisas boas, felizmente, continuamos sendo muito bons, né? Para variar, aqui também, do ponto de vista negativo, nós conseguimos já a proeza, estamos caminhando para o primeiro lugar. Tá? Somos o terceiro país do mundo com o maior tempo de conexão média à rede, né? Entre pessoas de 15 e 25 anos. Mais de 10 horas por dia. Só 3 países, estatística de final de 22, né, que tem mais de 10 horas por dia pessoas conectadas em média na rede. Né? Nós somos o terceiro. Né? Isso somado, né, portanto, a exclusão digital, não tanto só em termos de acesso à internet, mas em capacidades de utilização dos recursos da internet. Né? E na capacidade não só de fazer isso, mas também de separar, como se diz, o joio do trigo, saber filtrar, né, informações, ser menos vulnerabilizado às bolhas, às próprias fake news, a desinformação, assim por diante. Né? Se nós formos somarmos esses fatores, isso é absolutamente exclusivo. Né? E é por isso que a exclusão digital, nessas 3 dimensões, não só do acesso à internet, porque acesso à internet, ele pode ser o ponto de inflexão para a inclusão como ela deveria ser, ou pode ser o ponto de partida para a exclusão digital da forma mais odiosa que ela existe, porque a pessoa acessa a internet, não sabe utilizar os recursos, né? É simplesmente refém de todos esses processos, né? Simplesmente refém, né?
o que atinge os hipervulneráveis mais ainda, né, idosos e pessoas com deficiência, enfim, e, portanto, né, se tornam reféns disso, né? Em vez de fazer um bem, a exclusão, no caso, né, a mal poderia até fazer um bem nessas circunstâncias. Nós vamos saber agora que nós temos hoje mais de 4.000 serviços, né, digitais, né, só no IGOV, né, no Brasil. Maravilha, 6% de analfabetos totais, mais de um quarto de analfabetos funcionais, né, fora os hipovulneráveis já referidos, né, né. Isso significa que, basicamente, esses serviços, né, existem, mas boa parte da população sequer sabe, não só sabe que existe, não sabe que não existe, como tem condições de usá-los de forma apropriada, né, ou de ter vias de escape, né. Só para dar um exemplo, né, e é por isso que um outro fenômeno, né, que ele acaba não tratando aqui, pelo menos dessa forma, né, e que não só eu, mas eu tenho tratado em várias palestras, né, lá, sabe, estava presente lá no Fórum Jurídico de Lisboa, né, é o do tecno-autoritarismo, que tem várias faces, vários esteios, né, mas tem na exclusão digital, né, um dos chamados mais, um dos piores, dos mais cruéis, que é um processo silencioso, subreptício, né, não muitas vezes percebido com a devida clareza, né, não combatido com os meios adequados, né, e que evidentemente se soma aos demais, e por exposição, né, repito, fragiliza o indivíduo. A digitalização fragilizou as famílias, isso se mantém, a família se fragiliza, só que o indivíduo também se fragiliza. O indivíduo também se fragilizou no contexto da família, né? Primeiro porque os laços familiares se desintegram nesse contexto, né? A famosa imagem, né, que a gente vê todo dia em qualquer pousada, em qualquer restaurante, né, de que a família está lá, casal, família com filhos almoçando, está todo mundo olhando sua telinha assim por diante e eventualmente conversa para pedir a comida, se isso, né? Então, é claro, a família está já há muito tempo fragilizada, né? Isso, na verdade, isso sim, isso se aprofundou, mas os indivíduos também se fragilizam, né, pelo menos como regra, está acontecendo. Estados se fragilizam, e com isso também se fragiliza a possibilidade, em se tratando de Estado Democrático de Direito, de fazer frente com os meios adequados, pelo menos minimamente adequados a esse fenômeno, né, de contenção, e, portanto, também, né, me parece que aqui há uma mudança já muito significativa, né, que a revolução digital que ele cita, né, que ele explora também em parte, né, tem gerado, mas que ele acaba não, digamos assim, talvez contextualizando nesse livro, quando ela já era uma realidade, né, quando esse livro foi escrito. Seria, digamos assim, um acréscimo que eu faria, né, havia vários pontos, né, no mínimo para deixar alguma coisa aqui no ar, né, para que nós possamos ter aqui uns 15 minutos, né, se quiser, evidentemente, de discussão, né. A ideia era, evidentemente, não explorar todo o livro, né, mas simplesmente trazer. Claro, e no direito, né, para não fechar, no direito constitucional, de certo modo eu já fiz uma referência, né, é esse processo, né, também muito controverso, né, os amigos sabem disso, né, de se nós podemos falar ou não de um constitucionalismo global, né, se é mesmo desejável termos aquilo que se chama de constitucionalismo global, né, se nós de fato podemos falar de um constitucionalismo multinível, pelo menos de uma forma substancialmente aplicável a todas as realidades, né? Isso me parece, claro, que são outros processos, outros problemas, né, que têm chamado de atenção há bastante tempo, né? Eu particularmente sou cético em relação ao constitucionalismo global, né, mas não sou cético, pelo contrário, né, favorável à aposta pelo menos num sistema, né, de constitucionalismo, que possamos não chamar de constitucionalismo, mas de fontes normativas, né, e institucionais e organizacionais multinível, né, que também é duvidoso chamar o direito internacional de direito constitucional se os países assim não aplicam, né, e dessa forma não incorporam, né. Então, isso é muito mais um projeto que uma realidade. É realidade em alguns lugares, mas não em todos, né?
Não é que a gente não defenda isso como intelectual, como autor, né? Mas daí para ser a realidade, no próprio termo, né? Ainda estamos distantes disso também. Né? Como isso também é um processo, né? Mas essa é uma revolução que está longe de findar, né? Está longe de, no meu sentido, se realmente no mínimo, né, criar os efeitos, né, desejáveis, né? Veja, até a União Europeia, né, já há algum tempo está fazendo água, pelo menos em parte, né? A guerra da Ucrânia está começando, né, a visibilizar isso ainda mais do que já estava acontecendo com o Brexit, com a situação da Polônia e da Hungria, né? E etc. Né? Podíamos falar do filme Oppenheimer, de outras coisas também, que depois são citadas nesse próprio capítulo, né, pelo Harari, né? Mas, gente, é isso. Só para colocar, julgar alguma conversa aí, espero que não totalmente fora, né? E para os amigos, né, poderem me criticar, né? Ou pelo menos se falarem mal, não muito, né? E não em público, né? Só na surdina, né? Estou à disposição, então, gostaria muito também de debater alguma coisa com vocês aí. Obrigado pela atenção, pela generosidade aí. Professor Ingo, muito obrigado. Lhe agradeço aqui já em nome de todos. Com certeza, sempre muito interessante te ouvir. Queria ouvir muito mais sobre a sua crítica ao constitucionalismo global. Compartilhe em partes também, gostaria de entender. Fiz várias anotações aqui. Eventualmente, se os amigos coordenadores do grupo quiserem fazer alguma parte, por favor, eu já deixo em aberto aqui. Mas eu fico feliz porque o professor deu o tom exatamente da nossa questão, que é atualizar esses livros, trazer essas discussões no Publius. A nossa ideia é tentar fomentar um olhar crítico sobre a realidade. E o professor falou do Sapiens, a linha de teoria do direito vai falar de teoria da justiça do John Rawls, que vai tratar dos 2 princípios de justiça, vai discutir a ideia de justiça dentro de liberdade e igualdade, ou seja, totalmente conectado com tudo isso que o professor colocou aqui. Então, eu particularmente fiz várias anotações aqui sobre essa crise do Estado e essa necessidade que nós temos de repensar as instituições e como que fica constitucionalismo e democracia em meio a esse projeto de fortalecimento dos atores globais e enfraquecimento do Estado. Acho que esse é o grande tom da discussão, e o pessoal da linha de econômicos certamente tem muito a discutir. Nós que somos, professor, caminhamos tanto para o direito público, né? Então, a gente tem muito tema interessante para discutir nesse livro do Sapiens, e a nossa ideia é exatamente essa, é poder, mesmo num livro que não é necessariamente jurídico, a gente extrair os elementos jurídico, político, histórico, sociais, e fazer esse tom dessa discussão ao longo desse semestre. Então, professor Ingo, eu particularmente fico muito feliz com a sua participação, lhe agradeço muito. Eu abro a palavra, caso alguém queira fazer alguma consideração, né? Fique à vontade, por favor, Roberto. A gente já fez, inclusive, no Meet para facilitar o contato. Só avisando que a gente tem um horáriozinho ali com o professor, então, se pudermos ser o mais breves possíveis nas questões, melhor. Roberto, por favor, a palavra é toda tua, meu amigo. Obrigado. Bom, eu preciso primeiro cumprimentar a IBD Conte por essa iniciativa, né? Eu sou aluno do professor Martoni Montalverne. Saudações, professor Ingo, viu? Vossa Excelência é muito queridíssimo aqui, doutor Flávio Panzieri também, me parece que o Martoni tem uma relação. E, ao mesmo tempo, eu ousei, além da condição de doutorando e orientando de Martoni, eu ousei me inscrever aí numa especialização com o Luiz Greco, que é um grande amigo e tal, na área de direito penal. Então, eu tenho uma relação de carinho muito grande, a gente aqui do Nordeste, Ceará e Bahia tem. Então, eu queria primeiro fazer esse cumprimento e parabenizar a iniciativa. Depois dizer a riqueza, inclusive por homenagem a um diálogo de um nordestino chamado José Joaquim Calmon de Passos, que é a minha escola, professor Ingo. Os grandes debates do sul do Brasil, na figura de Hamilton Bueno de Carvalho, Lênin Streck, no Rio de Janeiro, com Calmon, e constituíram a minha base de pensamento, inclusive para a riqueza da BD Concha escolher, por exemplo, uma obra dessa, onde me parece uma das grandes crises do bacharelismo, uma das grandes crises do hegemonismo judicial no país, né, digamos assim, do que se pretendeu, dizia Calmon, a Constituição de 88, tendo inventado um Estado que a rigor não era base material
sociológica e econômica da década de 88, o Estado inventado por 88. Então, nós somos muito críticos dessa linha, desse diálogo de Calmon com Ovídio, no Instituto Securitário, lá em São Paulo. Eu quero fazer essa homenagem a esse diálogo, prestigiando o Sul e Nordeste. Me parece, professor Ingo, que, assim, quando a gente fala em modernidade, a gente fala numa relação imprescindível entre a modernidade como um projeto político macro, né, que revê, digamos, a reorganização do poder político na reformação da Europa. A gente pensa em modernidade na perspectiva, e Ovídio Batista diz isso, o indivíduo foi criado na modernidade. Então, na perspectiva do racionalismo, né, e do fundamento da subjetividade humana nesse projeto. Então, me parece que ciência é inevitável, mas algo também, e daí vem a grande contribuição do pensamento de Calmon de Passos, que a gente não pode pensar direito, não pode pensar organização política sem a questão da economia. Então, o capitalismo era um fenômeno inevitável no mundo. O Estado fortaleceu quando o capitalismo precisou e o Estado enfraqueceu quando o capitalismo precisou. Então, eu queria só fazer esse tipo de introdução para provocar um debate dessa imprescindível transdisciplinariedade para que a gente possa desmistificar um pouco o discurso jurídico, que é meio, digamos assim, viciante no Brasil e, se não, de certo modo, deformado, porque, a rigor, o que promove transformação social, e aqui vai uma homenagem ao professor Eduardo Nova, não é o direito. Eu acho que a luta política é a luta social que traz os avanços para o direito consolidado. Desculpe se eu me demorei, Renê, mas era uma forma de prestigiar a BD Const. Não sei Claro, se eu posso responder, gente, rapidamente. Ou não, né? Quer dizer, sua posição. Por favor, professor, imagine. Bom, em primeiro lugar, Roberto, te agradecer pela estar aqui acompanhando essa minha fala, esse momento, esse grupo, né? Eu também retribuo aqui as saudações, né? Não somente ao Nordeste, sabe que eu sou casado com uma conterrânea, né? E amiga também pessoal, o professor Martônio, né? Então, querido amigo também nosso, já de longuíssima data, né? E de várias atividades, né? CAPES, acadêmicas, enfim. E, então, uma satisfação. O Calmon de Passos, de fato, é um dos grandes juristas críticos, né? E, digamos assim, juristas revolucionários, num certo sentido, né? E indignados, né? Da sua época. Não era só ele, evidentemente, era uma época muito, muito fértil, nós tínhamos um período muito fértil de nomes de pensadores jurídicos, mas para além do direito, né? Como já referi-se a alguns deles, amigos nossos, né? Quem é que não estudou processo civil, né? Então, na época, claro, aí era o Calmon de Passos jurista mais de distrito, né? Os comentários da forense, que eram magníficos, né? Eu tive a ocasião de estudar toda essa matéria de direito por pelo menos sempre 3 livros, né? E o processo civil, todo ele eu fiz com toda a coleção da forense, né? Eu até uma vez era um processualista razoável, né? E de qualquer sorte, enfim, então conheço várias coisas que o Monte Passos, inclusive desse discurso dele, fala. Com relação ao papel do direito aqui, né? É evidente que superestimar, hipertrofiar o papel do direito é equivocado, né? Isso já se sabe há bastante tempo, mas tem gente, evidentemente, que não quer saber disso, né? É claro, também é uma questão de postura, né? Epistêmica, metodológica, né? E até mesmo política em relação a isso, né? Por outro lado, né? Eu ouso afirmar que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O direito, obviamente, reconstruído, né? Um direito fatalmente, necessariamente aberto a outros saberes, porque sem isso ele não pode dar respostas, né? E cada vez mais se percebe que o direito não consegue ter o seu papel regulatório, que é o que ele é. O direito é uma estrutura, uma superestrutura, né? Podemos até usar esse termo, né? Institucional, regulatória, né? De correção de relações sociais, econômicas, políticas, culturais. É isso que ele é, né? Basicamente, né? Portanto, ele tem que dialogar com essas estruturas, com esses saberes, e se não o fizer, ele não vai poder dar respostas adequadas, né? Que elas sempre sejam contextualizadas e codeterminadas por uma série de fatores, né? Mas hoje, talvez mais do que há algum tempo atrás, o papel do direito não deveria ser subestimado, pelo contrário, né? Porque está se percebendo, e a questão das mídias sociais, da sua regulação, a questão da inteligência artificial, mostram isso, que se nós não tivermos, né,
também, evidentemente, Estado Democrático de Direito, com a devida coparticipação democrática política, etc., né? Essas estruturas organizacionais procedimentais, né, fortalecidas, bem definidas, com instituições fortes, embora evidentemente independentes, democraticamente legitimadas, né, para fazê-lo, né, realidade, sai dos livros para a realidade, né, nós de fato vamos sucumbir a esses processos, porque a ciência já não, e já sempre foi assim, entende que não precisa de regulação, não deve ser regulada, né? Que o problema não é inventar bomba atômica, veja o Oppenheimer e a reconstituição, digamos assim, filme foi excelente, né? O problema não é ter a bomba atômica, né? O que o Truman disse, não, isso né? O problema é quem faz uso dela e o mau uso dela. O problema não é a clonagem, o problema é quem faz uso dela, né? E assim por diante. O problema não é o pesticida, né? Estou falando pesticida ilegítimo, né? Já falamos sobre isso, né, Flávio? Estou só dando exemplos. O problema é o que se faz dele. O problema é não ter uma bazuca em casa, o problema é usá-la de forma errada, né? Então, é evidente que a ciência cada vez mais não tem limites, né? E aí dizer, olha, como ela não tem limites, não cabe a ninguém botar limites. Bom, essa é a diferença do dever ser e o ser. E aí, se nós não tivermos estruturas, né, em termos deonticas, né, também jurídicas, né, regulatórias adequadas, né, não só nós vamos não ter oportunidade mais nenhuma de conter alguns processos, né, maléficos, né, inclusive de abrir mão de algumas conquistas civilizatórias, especialmente de direitos humanos fundamentais, embora possa discutir sobre série de coisas aqui, né. Então, acho que sim, temos que recuperar também, não podemos perder de vista esse papel histórico do direito, né? Mas, evidentemente, né, não transformá-lo, né, numa força, algo que praticamente que existe por si próprio, para si próprio, né? E, claro, acho que é nessa linha, digamos assim, que eu daria a minha resposta, né? E é claro que é por isso que você tem grupo de direito de economia, existe direito de literatura, né? Existe direito de cinema, existe direito, né, e arte, etc., né? Justamente é por isso que quem trabalha com inteligência artificial, né, telemedicina, não vai poder fazer isso bem feito se não conhecer a matéria também técnica, pelo menos, né, até um certo ponto, né? Nenhum contador, né? Aliás, nenhum programador faz um programa para o escritório de advocacia se não conhecer o escritório de advocacia, as necessidades, etc., né? Então, isso é um elementar, mas me parece que acho que essa conciliação, né, ela é não só possível como necessária, né? Me alonguei um pouco, gente, né? Mas aí, por favor, né, se tiver mais uma ou duas aí, provocações, não foi para fugir totalmente mais uma outra provocação, né, dos colegas. Embora nós estejamos quase no limite, aí já até no limite do horário do professor, alguém quer fazer mais alguma consideração? Se quiserem, fique à vontade, levantem a mão. Eu tenho 5, 10 minutinhos, eu fiz o cálculo, eu teria que, obviamente, me municiar aqui para poder me deslocar, mas se eu sair 19h15 de casa, eu escapo do tráfego mortal aqui da BR-116, de Porto Alegre, né? E tenho chance de chegar vivo, né? E num período de 45 minutos a 1 hora, aniversário do meu irmão. Por favor, professor. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Deixa eu verificar. João Bellini mandou aqui, professor. O professor poderia falar mais sobre a aplicação dos tratados e convenções internacionais pelo direito brasileiro? João, acho que ficou um pouquinho aberto, se você quiser tomar a palavra e fazer uma consideração. Acho que a pergunta ficou um pouquinho... Eu posso colocá-la nesse contexto que eu falei, se quiserem, vou ter que ser muito breve, sumaríssimo, né? Tem, né? Bom, sobre o direito brasileiro, fazendo um resumão, né? Até porque isso é conhecido, né? Eu diria que nós estamos num momento ascendente, progressivo, né, em relação ao papel dos tratados no direito brasileiro, isso é evidente, na doutrina já há muito tempo, né? Do ponto de vista legislativo, também temos avançado muito, né? Existem vários diplomas legais importantíssimos, né? Que foram
resultado da incorporação de tratados, né, e também, evidentemente, até um ou outro, pelo menos um ou outro, Lei de Maria da Penha talvez seja o exemplo mais candente, né, mais importante, né, também de decisões da Corte Interamericana, mas o que se percebe é que, especialmente o STF, né, tem avançado, né, muito em relação ao que ele praticava, né, nunca por unanimidade, mas majoritariamente, até meados da década de 2000, né, que é a primeira metade dos anos 2000, né. Quer dizer, esse upgrade para a classe executiva, não primeira classe, né, dos tratados, né, aprovados, né, antes da reforma do Judiciário de 2004, com força supralegal, né, foi um grande avanço, né. Esse avanço poderia ter ficado apenas nesse reconhecimento, mas o Supremo não ficou nisso, o Supremo realmente passou, nos últimos anos, cada vez mais a utilizar tratados internacionais, até mesmo decisões da Corte Americana e de outros tribunais, como fundamento das suas decisões, né. Podemos discutir se o faz bem ou mal, né, a todo momento, mas o fato é que isso está acontecendo, né, de forma recorrente, né. É claro, alguns criticam, bom, mas ele utiliza isso apenas como um coringa, como argumento de reforço. Bom, mas não é problema usar como argumento de reforço, porque, de fato, em muitos casos, na maioria dos casos, concretos que nós temos é uma violação da Constituição Federal, né, e também de um tratado. Então, dizer que também o tratado está sendo violado, né, não é simplesmente um reforço, é dizer claramente, né, que está sendo violado o direito interno e também o direito internacional, os direitos humanos com o qual nos comprometemos. Então, eu não vejo problema em usar argumentos de reforço, inclusive pelos tratados, né. Isso não é o problema. Podemos discutir se, naquele caso, tratados, parâmetros nacionais foram devidamente acomodados, aplicados em relação ao direito interno, vice-versa, né? Eu acho que é um grande avanço, né, nesse sentido. Quantitativo e qualitativo, embora, é claro, né, repito, dá para se discutir casos concretos, né? Um dos setores onde isso mais tem se verificado, né, seguramente é o ambiental, né? Tanto é que na esfera ambiental o Supremo deu mais um passo além, porque na decisão, no caso da qual foi relatora a ministra Rosa Weber, que envolvia a redução, né, da participação da sociedade civil no CONAMA, né, e depois na decisão do Fundo Clima, né, já no voto do nosso ministro Barroso, né, o Supremo passou, e agora está consolidado, a afirmar que os tratados em matéria ambiental, mesmo aqueles que não são típicos tratados de direitos humanos, são boa parte deles, né, são e devem ser tidos como equivalentes aos tratados de direitos humanos e, portanto, ter a mesma força normativa supralegal dos tratados de direitos humanos típicos, né. Esse foi um novo avanço supremo, aqui, claro, né, focado no direito ambiental, direito climático. Mas isso mostra realmente essa trajetória ascendente e relativamente rápida nos últimos anos, né, de um melhor trato, né, dos tratados internacionais, né, especialmente pelo STF e partes do STJ também mais setoriais, né. O que me parece que ainda surpreende, ou talvez não surpreenda, né, é que talvez pelo contrário, é que a gente ainda percebe, embora também já muitos avanços em relação a 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma, né, é que talvez ainda haja maior resistência em relação a isso, né, nas instâncias ordinárias da jurisdição, né, mesmo em alguns setores onde o STF e o STJ já avançaram bem mais, né, do que nos tribunais superiores, né. Mas também a gente percebe que isso varia muito conforme área e conforme região, né, e conforme a esfera da justiça. Então, me parece que nós temos aqui um movimento que, embora já muitos avanços, né, seja ainda mais tímido nas estruturas, nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e também do Ministério Público, né, e também da advocacia, porque, sejamos francos, né, nem advogados, nem promotores, nem juízes, né, nenhuma instância davam valor a tratar de direitos humanos há 10 anos para trás, com raras exceções.
né? Não se via petição de advogado, nem peça de advogado sendo tratado, né? Nem decisão de juiz sendo tratado, repito, raras exceções, né? Nem peça de promotor, Mr. Público, sendo tratado. Isso era a cultura, né, de não conhecimento e de desconsideração do direito internacional dos direitos humanos, era uma cultura totalmente arraigada e consolidada. Isso só realmente, isso é quase uma revolução jurídica cultural, né? Também estamos vivenciando nos últimos 10, 5 anos para cá, né? Eu diria assim, como resposta, talvez, né, isso ajude um pouco, porque tentei colocar isso também um pouco no contexto atual, embora de forma um pouco genérica, né? Mas tentei ilustrar com exemplos, pelo menos, né? Tentei ilustrar com exemplos. Maravilha. Pessoal, estamos já nos aproximando das 19 horas. Eu vou apenas compartilhar aqui agora com vocês o link do edital. Ali tem as 2 linhas de pesquisa, as datas. Para tirar dúvida do pessoal, essa semana nós já disponibilizaremos o edital com os professores que participam de cada um dos encontros. Sempre temos um professor, sempre temos expositores e debatedores. Então, atualizaremos essa semana ainda e nós encaminharemos um e-mail. Professor Ingo, satisfação imensa em tê-lo aqui conosco. Nós só temos a lhe agradecer. O senhor é sempre muito gentil com a gente aqui da BD Conch, nos nossos cursos. Estará conosco aí, já confirmou com antecipação a participação no nosso simpósio de Direito Constitucional, que ocorrerá no ano que vem. Já temos o Save the Date no site, então, pessoal, se informe, faça sua inscrição, pré-inscrição, né? E, professor, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de sempre aqui conosco. Obrigado por atender o nosso convite. Dê um jeitinho na sua agenda para estar aqui conosco hoje. Então, eu, em nome do Publius, do Jonathan, do Rafael, do Luiz Henrique, do professor Flávio, só tenho a lhe agradecer. Obrigado, porque o Publius já tem 4 anos de existência e sempre contou com a participação dos nossos amigos generosos, e é sempre muito bom ouvi-lo, professor. Muito obrigado pela sua generosidade, por ter encontrado um espacinho na sua agenda para vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Bom, gente, então só me permite 2 minutos, porque eu acho que ficaria muito mal se eu não me despedisse. Com certeza, eu já lhe transmitiria a palavra, inclusive. Não, é que a pessoa já fala para evitar que tenha mais pergunta, mais fala, né, para liberar, né? Eu só não fico mais com você, porque realmente, né, estou com os compromissos familiares, não ficaria até às 9, se quisesse ficar batendo papo até só na amizade aqui, né? Mas, em primeiro lugar, né, para mim, o convite da BD Const, claro, a gente precisa ajeitar a agenda, né? Não é convocação, né? Aliás, nem é convocação, né? Se não aceitar, tem condução sob vara, né? Não adianta alegar, né, nenhuma excludente, nenhum, isso, né? Depois, né, ao longo do tempo, fui descobrindo, né, isso para mim também aumenta a honra e a satisfação, né, de ser membro catedrático da BD Const, né, que a BD Const distribui por ano menos indicações, né, atribuições dessa cátedra, né, do que a maior parte das universidades faz de honoris causa, ou seja, isso eu não faço essa comparação de forma irônica, tá? Eu faço no sentido de que realmente a BD Const tem cuidado para fazer isso de fato, realmente de forma muito selecionada, né, muito criteriosa, né, e não banalizar essa condição, né, e não seria difícil isso acontecer na medida que a gente sabe, né, gente, que tem altos oferecimentos, né, tem pressões, né, podia se fazer disso muito mais, né, e isso é uma coisa que realmente faz com que a gente possa realmente valorizar essa condição. Então, não tem ironia nenhuma, pelo contrário, quis reforçar com isso o quão criteriosa é a BD Const, né, nas suas decisões, e também é uma honraria realmente, né. Então, para mim também, rever os amigos aqui, né, que dessa forma foi uma satisfação. Então, gente, obrigado, né, mais uma vez, e a gente vai se cruzando. Eu ia dizer, de liberdade, tem um cara que entende alguma coisa aqui, escreveu uns 4 livros, né, assim, só 4 livros sobre o tema, né. Então, qualquer sorte, né, gente, tá, vamos lá, um abração, tá, tudo de bom. Igor, um abraço a todos, boa noite, gente. Abraço, mestre Igor, abração. Boa noite a todos, parabéns. Semestre.